conseguiu emitir um pouco mais de 1.300.000 cartões, né, nesse período. Então, justamente defendendo o pilar, né, e a nossa proposta que é ser principalmente o pagamento dentro do grupo. A gente fez o IPO com uma plataforma que a gente chamou de Fashion Tech, que tinha como objetivo 4 grandes pilares. Então, o primeiro pilar era digitalizar a empresa, o segundo pilar era evolução da nossa supply chain, toda a cadeia logística. O terceiro pilar era a expansão de lojas físicas. E o quarto pilar, que eu tenho certeza que a gente vai aprofundar um pouco mais, foi recomprar o direito de crédito do nosso parceiro, na época o Bradesco, para lançar o nosso próprio cartão dentro do varejo, que é algo muito relevante para nós e foi. Quanto que um cliente confiança gasta mais em ticket médio e a quantidade de vezes, qual que é a recorrência desse cliente no supermercado da avó? Em relação ao cliente do clube, ele gasta o dobro, em relação à recorrência também é o dobro, né? Os dois dobra a questão de gasto geral por mês e de frequência também. Nossa, muito interessante. E o número é muito forte. Muito forte. Mas eu queria que você falasse um pouco, antes da gente começar a fazer aqui outras perguntas, mas falar um pouco de como surgiu, né, o cartão. Eu sei que vocês tiveram uma operação de crediário, né, acho que ainda existe. Enfim, essa relação, em que momento vocês começaram a dar crédito? Eu acho que a pergunta é mais nesse sentido. E eu tenho uma história até engraçada do meu pai. Meu pai criou uma ficha de crediário, né? Lá na Oscar, década de 80, para conceder o crédito. Ele via que estava tendo algumas inadimplências. Nessa mesma pegada, mais não falando diretamente da Caedu, mas olhando de maneira mais ampla, Leninha, você com essa experiência, essa vivência de IDV, vocês vivenciaram e divulgaram, inclusive, os números da participação das bets na economia, né? E como qualquer fator econômico, o varejo é sempre o primeiro a sentir, eu queria te ouvir sobre como você sentiu o impacto das bets nesses últimos 2 anos, talvez que o negócio tenha explodido mais, né? A gente começou a sentir isso muito no segundo semestre do ano passado. Não é só quando as curvas de venda, todo mundo é mais maduro, né? Mas um choque muito grande, assim, de perda de venda. Como que a Renner continua crescendo tanto, mas mesmo assim continua fazendo um trabalho de encantamento do cliente, um trabalho voltado para melhorar a jornada do cliente, de maneira que vocês consigam trazer uma experiência diferenciada juntamente com as outras varejistas do Brasil, né? Eu acho que a resposta é inverter tua pergunta, né? Porque você falou como continua crescendo tanto e consegue, né, fazer a jornada, pensar no encantamento. Na verdade, está ali a resposta, né? A gente pensando na jornada e no encantamento do cliente, né? Cada vez produtos melhores para cada cliente, uma jornada cada vez melhor, é isso que proporciona o crescimento. Qual a forma que o grupo trata a expansão? Quando a gente fala de expansão, a gente tem uma ideia muito forte que a gente sempre vai estar abrindo loja, né? Eu acredito que tem espaço para crescer tanto em Minas como no Rio. Porém, a gente fala do Rio de Janeiro com uma rede com muito menos loja, quando a gente compara com o Marte Minas, né? Então, com certeza, a nossa expansão passa pelo Rio de Janeiro e a gente tem aí, tanto que a gente abre uma loja agora no Rio, no Marte Minas, a gente vai abrir loja esse ano, a gente deve começar a abrir loja a partir do segundo semestre, mas a gente continua um plano de expansão nos 2 estados, porque a gente ainda acredita que tem espaço nos 2. Uma pergunta aqui do nosso patrocinador, nosso apoiador, que é a Simprodonto, que também maravilhoso, é também parceiro aqui na linha. A Simprodonto é uma operadora de plano odontológico, né? Então ele está no nosso ecossistema e atende vários varejistas Brasil afora, oferecendo o serviço de plano odontológico para o público classe C e D, que, como você falou, passa a ter acesso a esse serviço. Então não só uma parceria de relevância, mas um serviço de muita relevância, né? E a pergunta do Eliseu é uma pergunta mais no âmbito financeiro, né? Quanto a Credit gera de valor financeiro proporcionalmente, obviamente, dentro do grupo na linha hoje? Hoje a gente avalia muito assim, o quanto que eu consegui de gerar de receita em cima da venda do cartão na Lean, né? E hoje esse percentual está em torno de 24% a 26%. Legal. Então, se eu vendo no cartão na Lean, eu tenho essa 24% aí
vamos supor R$100, 24 de receita, que é referente a produtos e serviços, como eu mencionei aqui. Também tem o nosso parcelamento, né, com prazo em parcelas fixas, que é a parcelinha que cabe no bolso. Isso é um produto que eu sempre, quando faço treinamento, eu falo, gente, vocês têm que vender de forma transparente, porque tem que fazer sentido para o cliente. Ah, mas tem juros. Tem juros, mas se aquilo permite com que ele compre a mercadoria que ele deseja, né, e cabe no bolso dele, aquilo vai fazer sentido para ele. Sabendo de todos esses momentos, né, e esses passos, eu acredito também que hoje vocês já colhem os resultados que vocês investiram lá atrás, né? Sim. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, né, principalmente não só da área de moda, varejo alimentar, entre outras também, é ter o crédito próprio melhorou enquanto a recorrência e ticket médio do São Vicente? Esse é um bom ponto. O crédito próprio, a gente fala o seguinte, dar o crédito hoje, por dar, todo mundo tem crédito. Sim. Né? Nossa, o mundo encheu de fintech dando crédito, esse é um ponto. Mas eu posso te falar o seguinte, quando eu tenho o cartão, o cliente que ele tem o cartão, ele tem uma recorrência de 3,5 vezes na minha loja. Então, se a gente considerar, ele vai quase uma vez por semana. Caramba! Esse é um ponto. E ele tem um ticket médio 30% maior. Então, assim, o que eu tenho? Você não pode errar, né? Desculpa, Posso errar. É isso. 3,5 e 30% a mais. É isso. E assim, óbvio que a Pefisa, ela virou Pefisa depois, né? Mas a Pernambucanas opera com crédito desde sempre. Mas se você puder dar um pouco do contexto histórico de como a Pernambucanas teve isso até a existência da Pefisa, para a gente começar essa parte aqui do podcast. Não, muito bacana. E é legal contar essa história de Pernambucanas, porque... E Pefisa, porque a Pernambucanas talvez tenha sido uma das grandes precursoras, né, dessas operações de crediário junto às lojas. Várias coisas, a gente vai falar sobre isso aqui. A Pernambucanas sempre está inovando nessa. É verdade. A gente talvez tenha sido um dos primeiros varejistas a operar com crediário, se não me engano, na década de 70, né? Então, o crediário começou na década de 70 em Pernambucanas, né? Até então as operações eram todas à vista e, se não me engano, começaram a fazer até 12 vezes, né, no crediário, então foi um grande marco. Na década de 80 entrou o cartão, né, o cartão com vários vencimentos, né, vários varejistas, especialmente os de moda, tinham, né, você fazia, era quase um crediário utilizando um cartão, né.